Esse negócio do aguerengue ao protopunk, o Vinícius que é bom com palavras, aí ele que cunhou esse termo. Eu já não tenho nem certeza muito bem, pela sonoridade assim, eu tenho um chute do que ele quer dizer com isso, entendeu? Eu lembro até de eu ter pesquisado com ele o que era xixibeísmo, que também tá lá. E eu acho que não existe nada, então ele meio que cunhou essas palavras aí. Mas pela sonoridade, essa coisa do protopunk talvez não esteja na nossa primeira visão. A gente queria fazer um som mais setentista. Aí, sei lá, de primeira assim a gente até combinou de pegar umas coisas. A banda se formou meio baseada em Erasmo Carlos, que o Vinícius é muito fã, Mutantes, Caetano Veloso, o Vinícius também é muito fã. Essa foi a primeira coisa assim que a gente combinou, vamos tocar esses covers aqui. Mas acabou que o protopunk é uma coisa muito raiz minha, que talvez eu não consiga me livrar nunca. E o anguerengue, sei lá, chutando que isso seja uma palavra de origem tupi, que se referir à nossa brasilidade, isso sempre teve no nosso olhar. A gente sempre quis fazer uma coisa de rock com muita influência brasileira. Então também outras coisas que apareceram muito foi Alceu Valença. A gente combinou de tocar um cover de Alceu Valença no nosso primeiro ensaio. Enfim, essas coisas, misturar o rockzão com o brasileiro e os mais diversos ritmos, a gente já sempre teve isso em mente. Só uma curiosidade, qual cover do Alceu Valença? Então, como é que é? Perguntei a Maria dos Santos, do Espelho Cristalino. A gente ouviu outro dia no carro. Maravilhosa, né? Então, eu quase ouvi ele hoje, só não vi ele hoje porque não deu o sinal subir na serra toda ali. Quebrada, né? A linha rítmica. Muito maneiro. Aí, então, já que vocês perguntaram, eu vou falar todos os covers que a gente tinha combinado. A gente tinha combinado tinha combinado You Don't Know Me, Caetano Veloso, Ave Lúcifer dos Mutantes, e eu acho que foram esses três, assim, inicialmente. Mas aí acabou que nenhum dos covers deu certo, e a primeira coisa que a gente tocou de verdade foi Rato no Congo. Já surgiu ali no primeiro ensaio, e não como é hoje, lógico, mas a gente já fez um protótipo do que era aquilo. Eu acho que é interessante falar, porque o legal, pra mim, da Funeral é a antítese da gente. Porque a visão dele do início da banda é outra do que a minha, assim. Pra mim é uma parada totalmente diferente da ideia que eu tinha de tudo. Porque, cara, a gente é muito diferente. Tanto que a gente briga demais, assim, de questões criativas, sabe? Cada um tem muitas ideias diferentes e tal. A gente discute muito e eu acho isso importante, porque eu não acredito em paz, eu acredito em conflito. Eu acho que tudo se resolve em conflito, em revolução. E eu acho que a banda significa isso, sabe? Desde o primeiro ensaio a gente foi querer tocar certinho as músicas e não saiu porra nenhuma, assim. A gente não conseguiu tocar nada. Até conseguiu, assim, mas não ficou legal. E aí, a partir disso, a gente falou, vamos tocar algum bagulho? E ali saiu Rato no Congo, assim, de primeira, sabe? Então eu acho que a gente é muito dessa coisa de conflitos de ideias. Até por isso, cara, a gente briga, mas eu falo, cara, eu tô brigando, não tô falando nada pessoal com você. Isso aqui é pra nossa criação, sabe? É pra nossa arte. E aí fica tudo bem, tanto que a gente tá bem até hoje. E assim, ele fala dessa influência nos 70, eu tinha essa visão também, mas eu também pegava uma coisa muito do Mangue Beat, que pra mim, na Funeral, é a minha maior referência, assim, pras minhas criações no baixo e tal, pras ideias que a gente tem, é a minha maior referência. E eu sei que não é a maior referência do Vinícius, por exemplo, que é uma parada muito mais Caetano, uma coisa muito mais anos setentista, assim, uma coisa mais... refinada é uma palavra merda, né? Mas uma coisa mais técnica em questão de som, um virtuosismo. Por isso que eu acho que eu nem lembro, Arengue, Aguerengue é o protopunk. É essa coisa do protopunk vindo de mim, vindo do Tito, e esse simbolismo do Aguerengue brasileiro do Vinícius e tal, esse amálgama de ideias que acaba formando uma coisa, e é um protótipo, é um proto-punk mesmo de uma coisa brasileira, é o proto-punk brasileiro, assim, eu acho que isso que remete a Funeral. Rapidão. Essa coisa do virtuosismo, eu sei que o Vinícius ia ficar bolado se ele estivesse ouvindo, então eu vou manifestar o desacordo dessa informação. Não é necessariamente isso, mas assim, aí eu não vou elaborar porque eu não sei o que ele falaria, mas falando de mim,
Eu acho muito engraçado que o meu jeito de tocar guitarra é muito misturado, porque eu sou muito fã de Clube da Esquina também. E aí tem essas harmonias densas e tal, uma coisa que eu, às vezes... Hã? Se a gente tocou o Clube da Esquina no primeiro ensaio, né? Não sei. Eu não lembro se foi não, mas talvez tenha sido. Mas enfim, só terminando aqui meu raciocínio. Eu busco essas harmonias densas, mas é uma parada muito diferente, por exemplo, de uma bossa nova, que tem um raciocínio inteiro. Eu só acho um acorde bonito e normalmente eu sigo nele, tá ligado? Não, o que eu acho que foi dito aqui é que uma questão da Funeral Macaco, que o Vale falou, que todo mundo é muito diferente um do outro. O Vinícius tem umas referências muito diferentes da minha, o Vale tem referências diferentes da minha, o Tito tem diferença da minha, o Igor. Todo mundo é muito diferente de todo mundo, mas todo mundo sentiu a liberdade de poder expressar a sua própria identidade no som. E eu acho que isso que deu certo na Funeral Macaco. Todo mundo ali, como foi dito aí, que tem muitas músicas da Funeral Macaco que são muito ecléticas, são muito diferentes uma das outras. E isso é um resultado da gente ter a liberdade de cada um poder imprimir a própria identidade em algum som. Então tem alguns sons que são mais o Igor, alguns sons são mais o Tito, alguns sons são mais o Vale, uns que são mais eu, uns que são mais o Vinícius. Mas todo mundo consegue imprimir a própria identidade dentro da Funeral Macaco e criar uma unificação do que é a síntese de 5 pessoas se encontrarem e fazerem um som inspirados em coisas diferentes. Cara, eu acho que a parada do Enguerengue e do Protopunk é menos que exatamente o significado de Enguerengue, Protopunk ou qualquer outra partícula dessas, é a própria junção de coisas que remetem a origens diferentes. Assim. O Protopunk remete a um outro tipo de imaginário, Enguerengue é um outro. É o simbolismo, e na própria palavra, né? Enguerengue evoca uma coisa assim, outro tipo de sentido, né? O protopunk é outra coisa. E aí coisas distintas que se juntam ali num negócio. O Aguerengue deve ser do candomblé, cara. Porque... Desculpa, pode continuar depois, mas sabe, vocês estão falando do Aguerengue. Deve ser do candomblé porque geralmente termina com E. As palavras terminam com E, são no candomblé. Tipo Ogunhê, Laroyê, que é a saudação de Exu, Ogunhê de Ogum. Então, Oiê... Provavelmente deve ter vindo do candomblé. Achei legal, não conheço. Depois aí, galera, que tá ouvindo o podcast, vamos jogar no Google aí. Pode concluir, cara. Desculpa, que eu fiquei com vontade de falar. Eu acabei. Mas assim, E é tão geral, né? Acho que pode ser muita coisa. Piraquê, tem muito E. Mas do francês eu acho que não é. É que eu joguei a Guerengue no Google mais cedo, quando eu tava pesquisando sobre vocês. E aí apareceu só coisa sobre música latino-americana. Então eu ia perguntar justamente essa junção da música latino-americana com o protopunk, que é norte-americano, em geral. Tipo, The Stooges, essas coisas. Né? Não, mas agora eu vou falar aqui, é meio que nome da banda, assim. Ninguém entende nada que o Vinícius fala, mas todo mundo entende também. Então, tipo, ele fala coisas que a gente não entende, mas a gente sente aquilo. E a gente sabe que é aquilo, mas a gente não sabe racionalizar o que ele quer dizer. Esse que é muito interessante do Vinícius, porque ele traz várias imagens nos sons. Muita gente me pergunta o que ele tá falando, não entendo nada do que ele tá falando. Mas quando você sente o que ele tá falando é outra coisa. Você entende, mas você não sabe o que é.